como muita gente, com gente que viveu a minha gravidez. E foi um funeral, se pode dizer, bonito, porque foi muito sentido. Lembro-me que disseram que o Maqueiro chorou. De facto, é muito complicado estar a enterrar um bebê. Eu vi, ao lado, estava outro bebê que tinha acabado de ser enterrado também. E é muito injusto, porque aqueles coitadinhos ainda não viveram. Não é? Foi muito difícil esse dia, mas como todos os outros que depois vieram a seguir. Porque depois é preciso ganhar coragem para as etapas seguintes, não é? Muito depois coragem. é chegar a casa, é perceber que a realidade que se preparou em casa... Eu não deixei ninguém mexer nas coisas da minha filha. Ninguém. Foi a primeira coisa que eu disse. Ninguém põe um dedo nas coisas da minha filha. Sou eu que vou fazer tudo. Deixa-me despedir dela como eu entender. Como sentir que era a melhor forma dentro do sofrimento que estava a Eu tive viver. consciência daquilo que me estava a acontecer. Portanto, eu também tive consciência que a minha vida tinha que continuar. As pessoas diziam-me: Sandra, a vida continua. Obviamente continua. Estão à espera do quê? Portanto, obrigatoriamente a vida continua. O sol continua a nascer. Aliás, eu reparei logo nisso, logo na quinta-feira, depois de saber que tinha perdido a Mónica, quando estava no hospital e olhei lá para fora e vi o sol a nascer e as pessoas todas andaram de um lado para o outro a correr. Portanto, a vida continuava. E eu tinha que continuar também. Mas era eu que queria fazer tudo. Era eu que queria ter o meu momento, o meu espaço, que não me tirassem nada. Que deixassem fazer da forma que sentia e ao seu ritmo. ritmo. Até hoje é o que eu peço a todas as pessoas. Deixem-me eu fazer aquilo que tenho que fazer pela minha filha. É que às vezes as pessoas, com tanta vontade que têm de aligerar o sofrimento das pessoas que amam, acabam por não os deixar fazer o processo de luto da forma que a pessoa sente que é a melhor. Sim. A intenção é a melhor do mundo, é aliviar o sofrimento. Mas magoou muito, Fátima. Mas acaba por magoar mais. Muito, porque nós estamos num processo de perda de um bebê, de um filho que é nosso, que nós geramos, que é nosso. Independentemente de qual o tempo que o perdemos, é nosso, é o nosso filho. Depois, porque estamos a tentar perceber quem nós somos depois daquela perda. Claro. Eu lembro-me de estar à frente ao espelho e perguntar quem é aquela que está ali, porque eu perdi-me completamente, até hoje. Eu às vezes tenho dificuldade em achar-me. E depois as pessoas, a sociedade, que nos primeiros 2 meses são muito queridos, vai força, e dizem aquelas coisas com carinho, mas pronto, que magoam. Mas que depois, a partir dos 2 meses, 3, já estão a dizer: por amor de Deus, já passou 3 meses, tens que seguir a tua vida, esquece, não fales nisso. Nisso é a minha filha. Claro. Não é? Porque eu não perdi uma pulseira. Isto é como perder um olho. Eu tenho 2 olhos. Se eu perder um, continuo a ver. Mas não vejo da mesma forma. E as pessoas esquecem-se que isto é importante deixarem falar, perguntarem o nome. Às vezes eu no meu caso já foi ao final do tempo, portanto toda a gente conhecia a Mónica. Mas há quem que seja mais cedo, o nome. Não falar o feto, como foi comigo, na Segurança Social, que era o feto. Não, ser um bocadinho mais sensível. Está ali uma mãe que perdeu um filho, um pai. E o filho é uma coisa que é nossa, não é? Claro. E é muito difícil. Às vezes a sociedade, em vez de ajudar... Precisa de evoluir nesse aspecto. Em vez de ajudar, não. Quando a minha avó morreu, toda a gente me deixou falar da minha avó. Quando a minha filha partiu, ninguém me deixa falar da minha filha. Qual é a diferença? Vou aproveitar para pedir ajuda às especialistas. Até acho que nós as duas estamos aqui a precisar um bocadinho. Vou começar pela doutora Isabel Gaspar, geneticista médica. E, doutora, pergunto-lhe se, em casos como este, porque depois a menina foi autopsiada e nunca se chegou a uma conclusão relativamente às causas da morte, primeiro, se isto é uma situação que acontece com frequência e se também com frequência não se consegue perceber as razões pelas quais aquela criança morreu. Eu primeiro queria cumprimentar Patrícia, não é? A Sandra. Desculpa, Sandra. Porque acho que é preciso ter muita coragem para contar o testemunho. Da minha experiência, eu acho que as mulheres conseguem sempre viver os momentos dramáticos e depois a seguir partir para outra gravidez, que às vezes é difícil. Quanto às causas, há inúmeras causas conhecidas e completamente desconhecidas porque é que os bebés morrem antes de nascer, que é uma expressão que eu acho que é muito o retrato daquilo que está a acontecer. Mas normalmente nós também não fazemos grandes investigações, porque se não houver história familiar, se não aconteceu nada durante a gravidez, a não ser já na fase final, nós fazemos a avaliação morfológica do bebê, tentamos tirar meia dúzia de análises para tentar perceber o que é que poderá ter sido. Vamos à procura
de patologia cardíaca ou patologia pulmonar, que normalmente são as situações que dão estas mortes assim. Mas depois a parte neurológica nós não a investigamos, a parte metabólica não. Portanto, há uma série de situações que nós qualquer uma dessas pode ter, de acordo com aquilo que aconteceu, com a desaceleração do crescimento, pode perfeitamente ter acontecido. O facto de ter deixado de sentir o bebê pode perfeitamente ter sido uma doença neurológica ou metabólica que se manifestou. E, portanto, a partir daí, se ninguém estiver atento ou se não houver nenhuma história familiar, nós não vamos à procura de análises, porque há milhares de análises para se fazer e, portanto, íamos perder imenso tempo, apesar do tempo ser importante para os pais, mas podemos andar à procura de coisas que nós não sabemos o que é que andamos à procura. Portanto, tem que haver um fio condutor entre aquilo que acontece, a história familiar e aquilo que aconteceu durante a gravidez. E realmente é muito importante o CTG, apesar do trauma que isso lhe provocou, porque nós também já sabemos qual é a média da frequência cardíaca que um bebê saudável tem, quer seja rapaz, quer seja rapariga. E, portanto, há pequenos sinais que há patologia no bebê se a diminuição da frequência cardíaca começasse a instalar. Bom, eu aproveitava para perguntar também à Sandra Cunha, psicóloga. Olá, Sandra, muito boa tarde. E vice-presidente da Artemis, que foi, aliás, uma associação que a Sandra descobriu quando, depois da morte da Mónica, sentiu necessidade de encontrar outras mulheres que vivessem a mesma situação e que pudessem partilhar aqui os seus testemunhos. Como é que uma mulher enfrenta, uma mulher, e aqui eu tenho que alargar, uma mulher e um casal enfrentam esta perda? Na nossa sociedade é muito complicado. Primeiro, porque há um tabu muito grande à volta da perda gestacional. Porque no caso da Sandra, nasceu morto, pôde-se fazer um funeral, mas há muitos casos que não. Que o tempo de gestação não permite que haja um funeral. Por isso, para todos os efeitos, é um bebê muito daqueles pais que as pessoas não veem, não sentem, não cheiram, não veem sorrir, não ouvem o chorar. É um processo muito complicado e que às vezes não é ultrapassado assim com tanta facilidade. Não só porque a nível interno não há mecanismos de defesa, porque nós preparamos-nos para ser pais, não propriamente de um bebê morto, não é? Preparamos-nos para 9 meses de gravidez e ao fim termos um bebê saudável nos braços. Claro. E internamente não estamos preparados para um processo de luto de perda gestacional. E isto dificulta. E depois também a sociedade, os amigos, os familiares... Com toda a boa intenção Com toda a boa intenção, às vezes ainda dificultam mais este processo, que por si só já é muito complicado. Bom, falaremos mais também sobre estas questões nos outros testemunhos, mas agora vamos avançar para um outro momento que nos vai fazer sorrir, com certeza. Às duas. Eu sei que a memória da Mónica está sempre presente nesta família, e eu gosto de dizer assim porque estamos a falar de uma família, nesta família, mas o sonho de ser mãe permanecia. A Sandra nunca desistiu de concretizar esse sonho, assim como o Paulo, e as boas notícias, felizmente, acabariam por chegar. Vamos ver. Após a perda da Mónica e o resultado, tornou-se uma obsessão ficar grávida. Era uma obsessão completa, todos os meses fazia um teste. Em setembro soube que estava grávida. Foi uma gravidez muito desejada, muito planeada, mas muito ansiosa e com muitos medos. Todos os dias eu chorava com medo de o perder. Eu cheguei a pedir aos céus que se eu tivesse que perder, que perdesse logo no início. Mas no dia 24 de abril de 2007, o meu Vasco nasceu. Foi de facto o dia mais feliz da minha vida. Se para uma mãe que nunca perdeu é um momento único, uma mãe que perdeu e que estava a ter o seu segundo filho no mesmo quarto, agora sim com vida, não é? Foi algo que não dá para explicar. Ele nasceu e foi a minha luz. Foi ele que me fez voltar a sorrir outra vez. Mas foram os dois muito importantes, cada um no seu... E ele tem este conhecimento. Portanto, ele vive com as ecografias em casa. Ele sabe que a Mónica é a sua irmã, que igualmente esteve na minha barriga. Portanto, e ele sabe que a Mónica mora no céu e nos nossos corações. Agora temos o Vasquinho. Temos Que tem, neste momento, 4 anos.
que fez no domingo. Eu desmancho-me sempre quando falo do meu filho, portanto eu peço desculpa. Mas não tenho que pedir desculpa porque não é meu filho, eu desmanchei-me assim que o vi, porque imaginei a sua felicidade e a do Paulo, não é? Foi a felicidade suprema, portanto o Vasco foi uma gravidez complicadíssima. Até porque deve ter sido cheia de medos, não é? Desde o primeiro... Completamente. Eu lembro-me que eu soube que estava grávida e 3 horas depois eu achava que ele estava morto. Portanto, e sempre tive esta ideia. Acho que foi uma defesa que eu tentei e pensar assim, não, este bebê não vai para avante, não vai avante, este bebê não vai. Eu dizia ao meu marido antes de entrar, não te iludas, não te iludas. Vai com expectativas QB. E eu, a primeira vez que eu falei com a médica, olha, doutora, eu estou grávida. Está grávida? Eu acho que sim, mas pode ser uma gravidez ectópica. Quando aqui com umas dores, porque entretanto eu já sabia tudo. Sim, porque entretanto já tinha ido à procura de todas as informações, não é? Talvez seja uma gravidez ectópica, mas o peito também não tenho aqui, não cresceu. Não me sinto mal, portanto, porque eu estava a ir buscar o exemplo. As memórias da primeira gravidez. E se calhar está morto. E a doutora, o médico olhou assim para mim e pensou, meu Deus... telefonou e disse, tenho aqui uma senhora que tem que ir fazer uma ecografia de confirmação de gravidez. E eu fui, e quando eu saí o Paulo disse-me, então, vamos fazer uma ecografia e ver se o bebê está vivo. E sempre fui assim. Chegámos lá acima, vimos o coração a bater, está vivo, e foi sempre assim. Aliás, acho que é fácil perceber a todas as pessoas que nos estão a ouvir que esta gravidez necessariamente foi vivida de modo diferente. Aqui as expectativas foram até ao final. Depois houve ali também um susto pelo meio, mas felizmente não se passava nada, embora existisse a possibilidade de se passar alguma coisa com o Vasco, mas não. E hoje o Vasco há de ser aquele menino que enche os seus olhos de brilho, calculo eu, como enchem todas estas memórias, porque eu já percebi que a Sandra é uma mulher que faz tudo para não perder a alegria de viver. Isso é para si um ponto assente. E além disso tem que ser o exemplo do meu filho. O meu filho tem que perceber que apesar das coisas más que a vida nos pode trazer, vale a pena. Também porque eu nestes 5 anos de perda da Mónica, eu ganhei tanto. Eu ganhei o meu filho, eu ganhei amigos, eu redescobri amigos, eu conheci pessoas fantásticas e ganhei a minha filha também. Não é? Minha filha e o meu filho são os meus orgulhos, amo-os de paixão de maneiras diferentes, de formas diferentes. Bem, Sandra, eu tenho que agradecer o seu testemunho. A Sandra é realmente uma mulher com uma facilidade de falar num assunto tão delicado como este, extraordinário, e tenho a certeza que as suas palavras têm a capacidade de ajudar muitas outras mulheres e pais que passam por esta situação e que precisam ouvir alguém falar assim. Posso só dizer uma coisinha? Pode, para terminar. Queria mandar um beijinho muito grande para a Sandra, que hoje o seu Vicente faria 1 ano se fosse vivo. Portanto, hoje o céu está de parabéns, porque há uma festa lá em cima. Um beijinho muito grande para ela. Muito bem, um grande aplauso para a Sandra. Obrigada. Obrigada. Antes de avançarmos nestes testemunhos, agora que nos aproximamos do intervalo, quero só lembrar que lá mais para diante, já na terceira parte, e já até depois de recebermos um outro convidado, vamos então ter as nossas estrelas da tarde. Estrelas da tarde que hoje, como sempre, vão ter um prémio lá para casa, são 1000 euros, e vamos ter também o valor da estrela que sair, logo se vê o que é que acontece, com o espectador que estiver ao telefone. Tem apenas de marcar o nosso número, o 760 100 760. Marque este número de telefone, participe, marque várias vezes, porque na terceira parte irei falar consigo. E quem